Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Itamar Franco. Quem foi esse homem? O que fazia? Onde vivia? Veja tudo isso no Globo. Opa, acho que você se empolgou aí, Guilherme. Hoje nós vamos falar sobre um cara que esteve na presidência do Brasil durante os anos de 1992 e 1995. É isso aí, Andressa. E antes de começarmos pela jornada política de Itamar Franco, vamos primeiro conhecer quem foi esse homem. Itamar Augusto Cautiero Franco nasceu em Salvador, Bahia, no dia 28 de junho de 1930. Nesse mesmo ano, acontecia a 14ª eleição presidencial no Brasil. Ele morou em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde estudou o primário, o secundário e se formou em Engenharia Civil e Eletrotécnica em 1995, numa universidade federal. Pois é, e no mesmo ano que se formou na faculdade, resolveu entrar para a política. Em 1955, se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro. Nos anos seguintes, 1958 a 62, tentou vaga na Câmara dos Vereadores e como vice-prefeito de Juiz de Fora, mas não deu certo. Em 1964, com um golpe de Estado, ele acabou trocando de partido e foi para o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. E aí sim, finalmente, ele conseguiu ser prefeito em Juiz de Fora em 2 mandatos, de 1967 a 1971. Isso mesmo, Gui. Aliás, antes de concluir o segundo mandato, Itamar foi eleito senador. Foi reeleito, mas resolveu trocar de partido para o atual MDB. Franco foi um dos grandes defensores da emenda Dante de Oliveira, que desejava reimplantar a eleição direta para presidente do Brasil, as diretas já. E isso gerou problemas de relacionamento dentro do partido. Andressa, e esses problemas fizeram com que o partido o excluíssem das eleições de Minas. Então ele abandona o partido e vai para o Partido Liberal, o PL. Ok, Guilherme, já entendemos tudo isso, mas afinal, como ele se tornou presidente do Brasil? Bom, Andressa e Guilherme, essa parte vocês podem deixar comigo e com o Matheus. Bom, Gabriel, antes de falarmos do Itamar como presidente, temos que relembrar sua trajetória como vice e também falar um pouco da sua relação com o então presidente Collor. Em 1989 ocorreu um fato histórico no Brasil que mudou a história do país. Sim, é isso mesmo que você está pensando. O Faustão foi pra Globo. Não, pera. Acho que não é isso que eu tinha que falar. Verdade. Em 1989 ocorreu no Brasil as primeiras eleições diretas para presidente. Na época, Collor estava no PRN, Partido Trabalhista Cristão, e já tinha em mente a sua trajetória política no Brasil. Portanto, ele queria se tornar presidente da República. Mas para que isso de fato acontecesse, ele precisava de alguém que lhe desse mais força, ou seja, um vice. E esse alguém seria Itamar Franco. Neste mesmo ano, Itamar estava no seu segundo mandato como governador, posto que já ocupava desde 1983. Itamar já tinha um certo reconhecimento político em Minas Gerais, mas ainda não era conhecido nacionalmente. Mal sabia ele que em 89 sua vida mudaria totalmente com o convite feito pelo Collor para ser seu vice. E Collor só fez esse convite para Itamar por conta da popularidade dele em Minas Gerais. Acontece que Minas tem um dos colégios eleitorais mais importantes do Brasil. Portanto, essa união aconteceu por um viés político. Assim, Collor ganharia mais votos e teria mais chances de ser eleito. E apesar de se elegerem juntos, Itamar e Collor não tinham uma boa relação política. Isso porque Collor era um político liberal, ou seja, optava pela privatização de empresas. Já Itamar era um político nacionalista, desenvolvimentista e ainda defende a influência do Estado na economia. Por isso que, em diversas vezes, Itamar ameaçou renunciar sua candidatura como vice. Gabriel, os dois não se davam bem, mas mesmo com isso eles conseguiram ganhar a eleição de 89. Foi no segundo turno com 53% dos votos. Foi nessa mesma eleição que o Collor recebeu o apelido de Caçador de Marajás, graças ao seu discurso contra os corruptos. Como vice-presidente do Brasil, Itamar viu de perto as diversas crises econômicas em que o país estava passando. E além disso, também acompanhou de perto as trocas de moedas que aconteciam constantemente numa tentativa de retomar a economia brasileira. Porém, nenhuma dava certo. E foi por conta disso que Collor começou a perder um pouco a sua credibilidade que tinha com os empresários.
Mas ele também perdeu a credibilidade que tinha com a sua família, como seu irmão, por exemplo, que o denunciou à revista Veja na época, dizendo que ele estava participando de um esquema de corrupção. Além de ser o primeiro presidente eleito de forma direta, Collor também foi o primeiro presidente do país a sofrer um impeachment. E caso você não saiba, quando o presidente sofre um impeachment, quem assume seu lugar é o vice-presidente. Neste caso, foi o Itamar Franco. Pera. Acabei de receber no meu ponto que a Malu tem mais informações sobre esse assunto. É com você, Malu. É exatamente isso, Matheus. O Itamar assumiu a presidência em 2 de outubro de 92, sendo formalmente aclamado em 29 de dezembro do mesmo ano. A sua equipe de governo era composta majoritariamente por mineiros. Sendo ele também mineiro por registro, o seu governo ficou reconhecido informalmente como o governo do pão de queijo. Ao assumir o mandato, Itamar se deparou com uma grave crise econômica, considerada a pior no Brasil, onde a inflação estava em crescente evolução. Bom, e após diversas trocas de ministro da Economia em 94, Itamar implantou o Grande Plano Real, um dos maiores feitos em seu mandato que tinha por objetivo combater a hiperinflação do país. O Plano Real foi estabelecido em 27 de fevereiro de 94. Na época, Itamar estava sendo imensamente criticado por não conseguir encontrar uma solução para a grande crise financeira que vivia o Brasil. Além disso, a troca de ministros no Ministério da Fazenda causou indignação na população. Afinal, os últimos 3 nomeados não conseguiram arrumar uma solução eficaz para o problema em que o país vivia. Bom, e com isso, a solução surgiu com a renomeação e autonomia do nosso querido FHC, o Fernando Henrique Cardoso, para o Ministério da Fazenda. O Plano Real foi liderado pelo Fernando Henrique Cardoso e dividido em 3 etapas. Ele foi desenvolvido entre os anos de 1993 e 1994, após a aprovação do Legislativo. A primeira etapa do Plano Real tinha como objetivo estabilizar as contas públicas, com redução de gastos e aumento nas arrecadações, gastando menos e lucrando mais com os impostos. Houve aumento de impostos, os preços das mercadorias foram indexados ao dólar para garantir estabilidade, evitar aumentos sucessivos, houve abertura econômica, incentivo à importação, reformas bancárias e etc. A segunda etapa era a implementação da unidade de valor, URV. Tratava-se de uma moeda virtual atrelada ao dólar, referente ao valor comercial do dia anterior. Funcionava assim: as prateleiras eram todas taxadas no valor de URV, porém, na hora de efetuar o pagamento, esse valor era convertido para a moeda que estava no momento, no caso, o Cruzeiro Real. E por fim, a terceira e última etapa, o lançamento da moeda. O real foi oficialmente lançado em 1º de julho de 1994. Exatamente isso, Matheus. Lembrando que em 94 a inflação estava em 916 e no ano de 95 cai para 22%. O senhor excelentíssimo presidente era um visionário. Bom, com a aliança entre Itamar Franco e o FHC, foi estendida para a eleição em 94, o político do PSDB sendo lançado à disputa presidencial com o apoio de Itamar Franco e eleito como presidente do Brasil ainda no primeiro turno. Quem fala mais sobre isso é a Fran. Bom, e quem achou que a carreira política de Itamar acabava com a posse de FHC está muito enganado, porque ele trabalhou muito. Assim que ele passou a faixa para o seu sucessor, ele acabou virando embaixador brasileiro em Portugal. 2 anos depois, foi eleito governador de Minas Gerais pelo PMDB. Em 2002, foi nomeado novamente embaixador brasileiro, só que dessa vez lá na Itália. Em 2007, Itamar assumiu a presidência do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. No ano de 2009, mudou novamente de partido, dessa vez para o PPS, pelo qual se elegeu senador pelo estado de Minas Gerais novamente em 2010. O Itamar, ao longo da sua vida, guardou uma mágoa muito grande após passar a faixa presidencial ao seu sucessor FHC. Ele percebia que os créditos do Plano Real e da estabilização eram sempre dados exclusivamente ao seu então ministro da Fazenda. Muito mais do que ele, que como presidente da República naquele período mega delicado, ele era a pessoa que sempre dava a última palavra na criação do plano econômico que mudou para sempre a nossa história e a história do nosso país. Segundo uma matéria do jornalista da Folha de São Paulo, Josias de Souza, ao ser informado que o PSDB preparava uma homenagem ao FHC pelos seus 80 anos, ele teria desabafado com um amigo. Já fiz 80, quem se lembrou? Se não fosse por mim, o FHC hoje era um professor universitário.
Quando eu morrer, esperam que façam justiça. Sua passagem pelo Senado durou pouco tempo, pois em 2011 o ex-presidente foi diagnosticado com leucemia, chegando a falecer em julho daquele ano. Em seu velório estavam Dilma, Lula, Sarney, FHC e Collor. Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais.